O dinheiro compra tudo, até que deixa de comprar. Essa era a lei não dita nas torres de vidro de Manhattan, onde os ricos usavam segredos como ternos de grife, e os pobres vagavam como sombras que ninguém se importava em nomear. Em algum lugar entre esses dois mundos, uma jovem chamada Amber estava enredada em lençóis que cheiravam a sândalo e poder. Ela abriu os olhos lentamente, do jeito que alguém faz quando tem medo do que pode encontrar na escuridão. A primeira coisa que viu foi o teto, todo feito de painéis brancos lisos e luzes douradas suaves, tão longe do apartamento barato e compartilhado que ela chamava de lar. Amber piscou forte, a boca com gosto de uísque barato e más decisões. A cabeça latejava. Então sentiu o calor ao lado e virou-se lentamente, o coração tropeçando ao vê-lo. Um homem estava a poucos centímetros, o peito subindo e descendo com uma calma constante que zombava de seu pânico. O cabelo era escuro e um pouco bagunçado, como se ele também tivesse lutado contra sonhos dos quais não conseguia escapar. Ela puxou o lençol com mais força sobre os ombros nus, o pulso batendo forte quando percebeu que estava nua por baixo dele. A noite anterior era um borrão. Ela se lembrava de um bar no Lower East Side, com pisos pegajosos e letreiros de neon baratos. Lembrava dos amigos empurrando doses para suas mãos, porque o que mais se faz quando se perde o emprego e o último pagamento acaba no mesmo suspiro. Lembrava de escapar do barulho para limpar a cabeça sob a chuva fria de Manhattan, mas não lembrava dele. Não lembrava dessa cama com lençóis de seda e travesseiros que cheiravam caro demais para tocar. Não lembrava de subir 20 andares para um mundo que não era dela. Ela se mexeu devagar, esperando poder sair da cama sem acordá-lo. Foi quando seus olhos se abriram. Eram afiados, azul claro, e prenderam os dela num instante. Não havia confusão no olhar, apenas uma curiosidade silenciosa que apertou seu peito. "Bom dia", disse ele com voz baixa e calma, como alguém que nunca a eleva, a não ser que queira comprar um quarteirão inteiro da cidade. Amber puxou o lençol para mais perto, com as costas apoiadas na cabeceira. "Quem é você?", perguntou, odiando o tremor na própria voz. Os lábios dele se curvaram num sorriso que não era exatamente um sorriso. "Julian Ford", disse, como se o nome por si só fosse explicação suficiente. Pegou um copo de água no criado mudo e tomou um gole, observando-a por cima da borda. "Você está no meu penthouse, na minha cama, e parece que tem perguntas." Ela fechou os olhos por um segundo, esperando que ao abri-los estivesse de volta ao seu quarto minúsculo, com a pintura descascando e o radiador quebrado. Mas quando olhou, o horizonte da cidade ainda brilhava atrás das janelas do chão ao teto. O homem ainda estava ali, ainda a observando, como se fosse um enigma estranho que ele não conseguia resolver. "Não queria estar aqui", disse Amber, a voz falhando. "Não sei como vim parar aqui. Nem sequer sei quem você é." Julian recostou-se contra as almofadas, imperturbável diante do pânico dela. Ele olhou para a porta, e pela primeira vez Amber percebeu o leve zumbido de vozes do lado de fora. Ouviu passos, o murmúrio baixo de alguém falando em um rádio. Então percebeu o lampejo de um flash de câmera pela fresta da porta. "O que está acontecendo?", Amber sussurrou, o medo se enrolando em seu estômago como uma mão fria. O olhar de Julian escureceu um pouco, mas o tom permaneceu suave. "Parece que alguém te viu subir aqui ontem à noite. Agora metade dos paparazzi de Manhattan está esperando do lado de fora dessa porta, torcendo para que você apareça, envolta apenas nos meus lençóis." Ela balançou a cabeça. "Não, isso é um engano. Eu não posso estar aqui." Os olhos de Julian suavizaram apenas um pouco. Então ele se inclinou para a frente, os cotovelos sobre os joelhos, a voz calma, mas carregada de algo que ela ainda não entendia. "Você está aqui, Amber, e a questão não é como você chegou aqui. A questão é o que você vai fazer agora que está. Lá fora,
Nova York cantava sua canção interminável de segredos e pecados. Dentro, uma garota sem nada e um homem com tudo se encaravam, enredados numa história que nenhum dos dois estava pronto para contar. Julian Ford não acreditava em acidentes, pelo menos não do tipo que deixasse uma garota estranha, meio nua, na sua cama na mesma noite em que ele voltou a Manhattan após 5 anos de exílio autoimposto. Ele observava Amber agarrando ao lençol contra o peito, os olhos arregalados, os ombros tensos, como se qualquer movimento brusco pudesse destruir o controle frágil que ela tentava manter. Do lado de fora da porta do quarto, ele sabia que o corredor estava lotado de assistentes de segurança e pelo menos 3 fotógrafos que tinham conseguido passar pelos elevadores privados do hotel. Ele se perguntava qual dos seus inimigos tinha vazado essa armadilha. Perguntava-se se aquela garota trêmula sabia que acabara de se tornar o centro de uma tempestade que poderia destruí-los se ele não agisse rápido o suficiente. Ele se recostou, estudando-a como se estivesse lendo um balanço que se recusava a fechar. Ela era jovem, talvez na casa dos 20 anos, o cabelo ainda úmido em alguns pontos da chuva da noite anterior, os olhos escuros de confusão e teimosia. Ela não era o tipo de mulher que normalmente aparecia num penthouse de bilionário às 3 da manhã. Sem diamantes, sem saltos de grife jogados no chão, sem cheiro de perfume caro na pele, apenas um leve amargor de uísque barato e uma espécie de desespero silencioso que ela provavelmente achava que escondia bem. Ele já tinha visto isso antes, mas nunca tão cru, nunca tão perto. Lembrou-se de ter 22 anos e de ver o pai despedaçar uma sala de reuniões com uma palavra só. Lembrou que tudo nessa cidade tinha preço: lealdade, confiança, até família. Agora, aos 32 anos, Julian tinha construído muros suficientes ao redor de si para manter o mundo à distância. E ali estava Amber, uma estranha que tinha passado por todas as portas trancadas sem nem tentar. Ele passou o polegar pelo queixo, o cavanhaque áspero raspando sob a pele. Um hábito quando pensava demais em muitos problemas ao mesmo tempo. "Você não lembra de nada?" perguntou a voz cuidadosa, suave o bastante para acalmá-la, mas com a lâmina de aço que nunca o abandonava. Amber balançou a cabeça, a garganta apertada. "Juro que não, eu lembro do bar. Lembro da minha amiga empurrando outro shot na minha mão, depois a rua, a chuva, e depois nada. Nem sei como entrei neste prédio." Julian assentiu lentamente. Ele acreditava nela, sabia ler mentiras como quem lê livros abertos. Havia construído negociações inteiras, reconhecendo o brilho da falsidade nos olhos de seus parceiros. Mas os dela estavam limpos, assustados, não calculistas. Isso tornava tudo pior, não melhor. Ele saiu da cama, ignorando o modo como os olhos dela desviaram quando viram os contornos rígidos de suas costas, as cicatrizes antigas perto das costelas. Vestiu uma camisa, abotoando-a devagar, cada movimento cuidadosamente ensaiado. Uma performance para quem quer que estivesse observando, por câmeras escondidas ou fechaduras. Serviu-se de um copo d'água, bebeu um gole, depois outro, deixando o silêncio se alongar até que a respiração dela se acalmasse. "Você sabe quem eu sou?" ele finalmente perguntou. Amber franziu a testa. "Julian Ford, foi o que você disse, mas não sei o que isso significa." Ele soltou uma risada curta, que não chegou aos olhos. "Significa que você acabou de acordar na cama de um homem cujo nome aparece mais vezes na Forbes do que a maioria das pessoas vê na vida inteira. Significa que, antes do sol nascer, você vai estar em todos os sites de fofoca de Nova York até Los Angeles." As mãos de Amber tremiam onde seguravam o lençol. "Por que eles se importariam comigo? Eu não sou ninguém." Julian pousou o copo sobre a mesa, o som seco preenchendo o silêncio. "Você não é ninguém. Não mais. Não depois disso.
Não depois que alguém armou para transformar você numa manchete. Ela o encarou, a mente girando em círculos. Ela não conhecia esse mundo, onde o dinheiro dobrava verdades até virarem mentiras convenientes, onde os segredos vazavam sempre que alguém precisava de uma distração ou uma arma. Ela só sabia que não pertencia àquilo. Tinha aluguel para pagar, aulas. Já estava reprovando porque trabalhava demais num café que provavelmente não a aceitaria de volta. Na noite anterior, prometeu a si mesma parar de fingir que as coisas iriam melhorar. Aceitaria qualquer trabalho que pagasse o aluguel, engoliria o orgulho, sobreviveria. Agora isso, agora ele. Julian atravessou o quarto, parando aos pés da cama, sentando-se na borda, perto o suficiente para ela sentir o cheiro do linho limpo da camisa dele, o leve aroma de um perfume caro que não escondia a tensão que ele tentava disfarçar. Você não escolheu isso, ele disse calmamente, mas agora está dentro. Preciso que confie em mim, só pelas próximas horas. Amber balançou a cabeça. Por que eu confiaria em você? Nem te conheço. O sorriso dele foi fino, quase cansado. Porque se não confiar, eles vão te devorar viva, antes que você consiga voltar à vida que tinha, antes de tropeçar pela minha porta. Ela abriu a boca para argumentar, mas o som de um celular vibrando na mesa de cabeceira a interrompeu. Julian olhou para a tela, a mandíbula se contraindo. Silenciou a chamada, os dedos tamborilando uma vez sobre o vidro, antes de voltar o olhar para ela. Temos 10 minutos antes da história sair nos portais matinais. Fique aqui. Não abra a porta para ninguém além de mim. A voz dele suavizou então, com uma ponta de algo mais humano escapando por trás da dureza. E Amber, por mais que você ache que sabe quem é, está prestes a descobrir o que realmente significa ser alguém nesta cidade. Ele se levantou, ajeitou os punhos da camisa e caminhou até a porta. Ela o observou sair, a mente a mil, o pulso batendo alto nos ouvidos. Por baixo do pânico, uma voz sussurrava que nada mais seria igual depois daquela noite, por mais que desejasse fingir o contrário. Amber ficou onde ele a deixou, os joelhos apertados contra o peito, envolta no lençol branco como uma armadura frágil, os olhos fixos na porta, como se a madeira pudesse conter o que quer que a esperasse do outro lado. Agora ela ouvia vozes no corredor, abafadas, mas tensas. O murmúrio grave de homens acostumados a dar ordens, mas forçados a sussurrar, porque as paredes do luxo não escondem tudo. A cada poucos segundos, o clarão de uma câmera piscava sob a fresta da porta. Ela imaginou as manchetes se formando em tempo real. 1000 mentiras disfarçadas de verdades ao amanhecer. Lá fora, seu telefone provavelmente vibrava sem parar. Mensagens da colega de quarto, do gerente do café que a demitira no dia anterior, talvez até da meia-irmã em Jersey, que mal falava com ela, mas agora encontraria um motivo para sair da toca. Ela se encolheu ainda mais, fechando os olhos com força. Queria que tudo desaparecesse. Queria voltar ao bar, parar no primeiro shot, ir para casa, chorar no travesseiro como qualquer outra universitária quebrada que sabia que o mundo não devia nada a ela. Mas não podia. Estava ali, na cama dele, no mundo dele. Não sabia quanto tempo ficou sentada antes que a porta se abrisse novamente. Julian entrou, fechando a porta atrás de si com um clique suave, que ainda assim soou como ponto final. O cabelo estava mais arrumado, a camisa ajustada, as mangas enroladas até os punhos de quem acabara de sair de uma guerra disfarçada de conversa no corredor. Ele se movia como se o ar se moldasse à sua volta. Amber odiava como até o silêncio dele preenchia o espaço, até ela se sentir como quem precisava de permissão para respirar. Ele a observou por um longo momento, o olhar passando do cabelo embaraçado às mãos brancas que ainda agarravam o lençol. Então suspirou, caminhou até um armário embutido e serviu uma bebida.
O tilintar dos cubos de gelo no copo quebrou a tensão melhor do que qualquer desculpa poderia. Mandei meu chefe de segurança fazer uma varredura no andar, disse ele calmamente, bebendo um gole sem olhá-la. A história já saiu. Estão te chamando de amante secreta, noiva fugitiva, acompanhante. Pode escolher. A garganta de Amber queimou. Eu não sou nada disso, disse ela. A voz saiu menor do que gostaria, mas saiu mesmo assim. Eu não fiz nada. Julian pousou o copo sobre a mesa e virou-se para encará-la por completo. Seus olhos estavam novamente afiados, mas havia algo por trás do cálculo frio, algo como arrependimento, ou talvez respeito, algo que ele não queria admitir em voz alta. Eu sei que você não fez, mas agora a verdade não importa. O que importa é a percepção. Você entende a diferença? Ela não entendia, não de verdade, não da forma que ele quis dizer, mas a sentiu mesmo assim, porque ele já se aproximava, tirando algo do bolso. Um maço fino de papéis que ela não conseguia ler da cama. Ele sentou-se novamente na beirada, perto demais. O cheiro dele se infiltrava no pânico dela como uma agulha. Eu posso fazer isso desaparecer, ele disse. Ou pelo menos posso controlar. Mas para isso, preciso que você faça algo por mim. Amber o encarou. O quê? Julian sustentou o olhar, sem piscar. Você vai dizer que é minha noiva, só por um tempo. Tempo suficiente para silenciar o barulho. Tempo suficiente para eu lidar com quem garantiu que você acabasse aqui. Ela riu então. Um som seco que se partiu na garganta antes de sair por completo. Sua noiva? Você está louco? Ninguém acreditaria nisso. Eu nem tenho um vestido que custe mais de $50. Moro num quarto do tamanho do seu closet. A boca de Julian se contraiu, mas não virou um sorriso. É exatamente por isso que eles vão acreditar. Eles querem acreditar que eu seria imprudente o bastante para escolher alguém como você. Eles querem acreditar que sou apenas outro herdeiro mimado, que não consegue manter seus segredos enterrados. E se acreditarem nisso, não vão olhar mais de perto para os verdadeiros segredos. Amber balançou a cabeça. Isso é uma loucura. Eu não posso mentir por você. Eu nem te conheço. Você pode estar mentindo para mim. Pode ter me trazido aqui de propósito ontem à noite. Os olhos dele escureceram. Um brilho de algo frio e perigoso que a lembrou, em um único suspiro, que não importava o quão calma fosse sua voz. Julian Ford não era um homem que pedia permissão 2 vezes. Se eu quisesse te arruinar, disse ele suavemente, não estaria aqui me explicando. Eu não teria nem deixado você acordar. Estou te dando uma saída. Aceite. O peito dela se apertou. Queria gritar com ele. Queria correr. Mas para onde? Por aquela porta e direto para as garras de câmeras e blogs de fofoca que transformariam seu nome em piada. De volta ao quartinho, onde o senhorio esperava com uma ordem de despejo. De volta ao nada. Julian observou a luta brilhar no rosto dela, estendeu a mão e afastou uma mecha úmida de cabelo de sua bochecha com um toque tão cuidadoso que a assustou mais do que qualquer ameaça. Se fizer isso, terá a minha proteção, disse ele. Eu não deixarei que te toquem. Pagarei suas dívidas, sua mensalidade. Comprarei o tempo que você precisa para descobrir o que quer, quando tudo isso acabar. Só preciso do seu silêncio agora e da sua presença quando eu disser. Ela o olhou. Olhou de verdade. E pela primeira vez, viu as linhas ao redor dos olhos dele que não tinham nada a ver com riqueza ou sono. Ele parecia cansado de um jeito que dinheiro nenhum poderia curar, quebrado em lugares que combinavam com as próprias rachaduras dela. Talvez tenha sido isso que a fez sussurrar a palavra que a selou nessa história que ela não escolheu. Ok. Os ombros dele relaxaram apenas um pouco, uma tensão deixando seu corpo que ela nem sabia que estava lá. Ótimo. Ele se levantou, foi até a cômoda e puxou um hobby, entregando a ela sem desviar o olhar. Vista-se.
Temos uma coletiva de imprensa em 1 hora. Ela o pegou com os dedos dormentes, envolvendo-se na seda que parecia uma mentira da qual ela não poderia se livrar, mesmo se tentasse. Ele já estava ao telefone, gritando ordens, andando de um lado ao outro da cama como um lobo enjaulado entre veludo demais e paredes demais. Quando ela se vestiu e ficou de pé, ele se virou para ela, os olhos percorrendo seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Amber, disse ele calmamente, isso não vai ser fácil, mas você vai sair lá fora e manter a cabeça erguida. Não hesite, não fuja. Eles vão sentir se você fizer isso. Ela engoliu em seco. E você, vai mentir também? A boca de Julian se curvou, um sorriso triste como um fantasma. Querida, disse ele, nesta cidade, todos mentem. O truque é mentir melhor que eles. Ele abriu a porta e estendeu a mão. Amber a encarou por um segundo que pareceu uma vida inteira. Então deslizou os dedos nos dele e o deixou guiá-la para o clarão das câmeras, o rugido das perguntas, o começo de uma mentira que parecia real demais antes mesmo de ser dita. Ficaram juntos sob as luzes brancas e brilhantes do saguão do hotel, cercados por microfones e insultos, sussurrados pela metade. A mão de Julian nunca soltou a dela, o polegar acariciando seus nós dos dedos num ritmo constante que, de algum modo, a ancorava quando seus joelhos ameaçavam ceder. Esta é Amber, ele disse ao mar de olhos famintos. Ela não é um segredo. Ela é minha noiva, e é tudo o que precisam saber esta noite. A multidão explodiu. Flashes estouraram como fogos de artifício. Amber sentiu seu pulso na garganta, mas não desviou o olhar das câmeras. Não vacilou. Em algum lugar dentro do peito, uma pequena e imprudente centelha se perguntou o que aconteceria se a mentira se tornasse verdade. Se a garota que tropeçou bêbada nos lençóis de um estranho acordasse um dia e descobrisse que se tornara algo mais do que uma manchete. Quando voltaram para o elevador, as portas se fechando sobre o caos, Julian soltou um suspiro, e pela primeira vez desde que ela o conheceu, sua mão tremia onde segurava a dela. Ela a apertou de volta apenas uma vez, sem saber se era por ele ou por si mesma. Nenhum dos dois disse uma palavra. Acima deles, a cidade esperava, faminta como sempre. Ela o encontrou no arquivo subterrâneo, 3 andares abaixo da torre, em pé ao lado de uma caixa com arquivos antigos, empilhados ao lado de uma lâmpada trêmula. Observou enquanto ele passava os dedos por pastas marcadas, com anos que ela mal se lembrava. Uma palavra na capa fez seu fôlego prender. Morgan, o nome de sua mãe. Julian não a viu de imediato. Estava imerso demais em lembranças, ou arrependimentos, ou talvez os dois. Ela deu um passo para dentro do círculo de luz, e quando ele se virou, não havia máscara alguma para se esconder. Ele parecia um garoto pego roubando algo que sempre lhe pertenceu. O que é isso? Ela perguntou. Ele tentou fechar o arquivo, mas ela foi mais rápida, sua mão se achatando sobre o papel desbotado, antes que ele pudesse guardá-lo. Me diga o que é isso. Ele fechou os olhos. Quando os abriu novamente, não restava mais nenhuma mentira dentro dele. Sua mãe trabalhou para a Ford Holdings há muito tempo, antes de Philip garantir que seu nome desaparecesse como se nunca tivesse existido. Amber encarou a tinta desbotada, a assinatura que reconheceu da única carta que havia guardado, a última que sua mãe enviara antes de desaparecer, quando Amber tinha 7 anos. Ela sentiu o chão inclinar-se sob seus pés. Por quê? Sussurrou. Por que você escondeu isso de mim? A voz de Julian estava áspera, a calma se quebrando pelas bordas. Eu precisava de você por perto. Precisava ter certeza de que você era quem eu pensava que fosse. Philip enterrou o nome da sua mãe, porque ela possuía algo que ele não podia controlar. Uma porção das ações, com direito a voto que nunca passaram para ele. Deveriam ter ido para você. Você nunca deveria estar aqui por acidente, Amber.
Você era a peça que ele nunca conseguiu encontrar. Ela sentiu seu coração se torcer, rasgado entre a raiva e algo mais frio que o medo. Então eu sou apenas uma vantagem, disse. Uma carta que você jogou quando ficou sem opções. Não. Ele deu um passo à frente, mas ela recuou. Eu não planejei isso. Não da maneira que você pensa. Sim, eu precisei de você no começo. Mas agora... Agora o quê? Ela o interrompeu, a voz afiada o bastante para machucar a ambos. Agora você finge que se importa. Você me arrastou para isso. Me fez mentir por você. Me fez usar seu nome como uma armadura que eu nunca pedi. Julian tentou tocá-la, mas suas mãos caíram inúteis ao lado do corpo. Ele a olhou como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Não como uma ferramenta, não como um erro, mas como uma mulher que podia permanecer no fogo e ainda assim encará-lo nos olhos. Você também me salvou, Amber. Você acha que isso é sobre dinheiro e poder, mas não é. É sobre queimar o veneno antes que ele destrua tudo que minha família construiu. É sobre garantir que você receba o que sempre foi seu. Eu não quero nada disso, disse ela com a voz trêmula. Eu só queria sobreviver, ir para as aulas, pagar meu aluguel, ser invisível. Ele sorriu então, cansado e triste ao mesmo tempo. É tarde demais para ser invisível, disse. Você faz parte disso agora, queira ou não. Ela quis correr, ela quis gritar. Em vez disso, não fez nenhuma das duas coisas. Virou-se, passando por ele, seu ombro roçando o braço dele. Ele a deixou ir sem tentar impedi-la porque sabia que algumas verdades doíam mais se fossem forçadas a ficar. Quando ela chegou ao elevador, pressionou a palma da mão contra a porta de aço fria e sentiu a mentira que havia concordado em vestir começar a se despregar. Em algum lugar acima naquele edifício, as câmeras continuavam gravando. O mundo continuava especulando. E Amber Morgan, que nunca quisera ser nada além de uma garota com um plano, estava sozinha com um pedaço de seu passado que não estava pronta para segurar, mas não podia suportar abandonar. Parecia uma fortaleza disfarçada de riqueza antiga. Portões de ferro, leões de pedra e sebes tão bem aparadas que pareciam capazes de cortar. Quando o motorista abriu a porta, Julian ofereceu a mão. Ela a encarou por um segundo, depois colocou a sua sobre a dele. Sua palma estava quente, firme. Ela odiava o quanto aquilo a acalmava. Lá dentro, Philip Ford os esperava em um escritório iluminado pelo sol, maior que todo o prédio onde Amber morava. Ele estava parado diante de uma janela do chão ao teto, imóvel, exceto pelo giro preciso do pulso, ao ajustar o relógio. Era 20 anos mais velho que Julian, mas tinham os mesmos olhos frios, a mesma postura afiada de homens que sabiam que o mundo se curvava quando exigiam. Amber sentiu o peso do olhar de Philip pousar nela primeiro, percorrendo seu cabelo, seus sapatos, o leve tremor nos dedos, antes de se fecharem com força ao redor da mão de Julian. Um sorriso lento se espalhou no rosto de Philip, educado e venenoso ao mesmo tempo. Então esta é a garota, disse ele, com a voz suave como vidro polido. A rainha acidental. Diga-me, Amber, você realmente sabe o que tem nas mãos? Sabe para que ele está usando você? Julian deu um passo à frente, mas Amber apertou sua mão uma vez, impedindo-o. Ela olhou nos olhos de Philip e sentiu algo se firmar em seu peito. Eu sei exatamente o que ele precisa de mim, o que todos vocês precisam de mim. Mas também sei de quem é o nome nesses papéis. O meu, não o seu. Philip riu, um riso baixo que pingava gelo. E o que pretende fazer com esse poder, querida? Acha que pode simplesmente entrar aqui, assinar um papel e tomar de volta 30 anos de império? Você é uma criança que se embriagou e caiu na cama errada. É só isso que será. A voz de Julian soou atrás dela, ainda calma. Cuidado, tio. Ela vale mais do que qualquer coisa que você ainda pode comprar.
Philip não olhou para Julian. Manteve os olhos em Amber, como se ela fosse um enigma divertido. Sua mãe era fraca, disse ele. Achava que podia nos enfrentar com cartas e processos. Morreu sozinha, falida, enquanto eu transformava as ações dela em algo útil. Você quer esse destino também? Um nome que não significa nada em um cemitério? Amber se aproximou até estar tão perto que podia ver as linhas finas ao redor da boca de Philip, as rachaduras na máscara que ele usava tão bem. Minha mãe não morreu sozinha, disse ela com a voz firme. Ela me deixou. Ela deixou isso. E agora sou eu quem escolho o que fazer com isso, não você. O sorriso de Philip vacilou, apenas por uma fração. Ele se voltou para Julian, sua voz agora mais fria, desprovida de qualquer civilidade. Você acha que pode vencer isso com uma garota assustada e um escândalo? O conselho vai despedaçá-lo antes de deixá-la assinar qualquer voto. Eles vão enterrá-la do mesmo jeito que enterraram a mãe dela. Ninguém lembrará seu nome. Julian avançou, o ombro roçando o de Amber, posicionando-se meio à frente dela, meio ao lado. Talvez, Pi, disse ele. Ou talvez, desta vez, as câmeras permaneçam ligadas. Talvez, desta vez, o mundo assista. Ele ergueu um pequeno dispositivo que Amber reconheceu como uma caneta gravadora, a mesma que os advogados de Philip adoravam esconder nas reuniões. Desta vez, disse Julian, a mentira não será enterrada, ela será transmitida. Pela primeira vez, os olhos de Philip se estreitaram com verdadeira raiva, um lampejo que fez Amber prender a respiração. Ela percebeu então que Julian não havia entrado nessa luta desarmado. Passara anos reunindo provas, verdades pequenas que juntas se tornaram uma arma maior que qualquer ameaça que o Império Ford pudesse comprar. Só precisava da assinatura dela para dispará-la. Philip se aproximou, sua voz caindo para um sussurro hostil que apenas eles podiam ouvir. Se fizer isso, Julian, você está acabado. Eles vão cortá-lo. Você não terá nada além dela. Julian não desviou o olhar. Então isso será o suficiente, disse. O coração de Amber se apertou. A mentira que haviam construído juntos florescendo em algo que ela não sabia nomear. Quando colocou a pasta sobre a mesa polida e assinou seu nome, onde deveria estar o da mãe, sua mão não tremeu. Do lado de fora, a cidade rugia enquanto alertas de notícias pipocavam nas telas, e acordos secretos se rompiam sob o peso de uma verdade alta demais para ser enterrada desta vez. E, no espaço entre a respiração constante de Julian e a dela, Amber percebeu que aquilo não era mais sobre sobrevivência. Era sobre reivindicar o direito de estar na luz, mesmo que queimasse. Acordo todas as manhãs esperando que o chão desapareça debaixo dos meus pés. Vejo o fantasma da minha mãe me seguir por todos os corredores deste lugar. Eu nem sei mais quem sou sem você e a sua guerra. Ele se aproximou, sua sombra engolindo a dela onde caía sobre a mesa polida. Então me odeie, disse ele, sua voz um sussurro de algo mais raro do que ela jamais ouvira dele. Me odeie, mas não finja que eu não tentei te proteger. Ela balançou a cabeça, lágrimas se acumulando, mas recusando-se a cair. Você não me protegeu, você me fez sua. Há uma diferença. Ele tentou tocá-la novamente. Desta vez, seus dedos agarraram o pulso dela antes que ela pudesse se afastar. Seu toque era gentil, mas firme o bastante para lembrá-la de que Julian Ford não era um homem que soltava fácil. Nem o poder, nem os fantasmas, nem ela. Amber, passei a vida inteira escolhendo a luta em vez do preço. Você foi a primeira coisa que eu quis manter segura, mesmo que tenha feito isso do jeito errado. Ela ergueu o olhar para ele então, o calor por trás dos olhos finalmente escorrendo pela bochecha em fios silenciosos que ela se recusou a enxugar. Eu não quero ser o seu escudo, Julian. Não quero ser a sua desculpa. Não quero acordar nesta cama todas as manhãs me perguntando se a única razão de você me olhar assim é porque precisa do meu nome,
mais do que de mim. A mão dele se afastou como se ela o tivesse queimado. Por um instante, ele pareceu jovem de novo. O garoto que ela imaginava ter existido antes que as salas de reunião o ensinassem a mentir com um sorriso. Mas então, a máscara voltou ao lugar. Mais devagar desta vez, mas ainda assim voltou. Eu nunca menti sobre querer você, disse ele a voz calma, a doçura que ela acabara de ouvir enterrada sob anos de sobrevivência aprendida. Eu menti sobre por que precisava de você, mas não sobre por que fiquei. Ela prendeu a respiração, mas não falou. Contornou-o, andando pelo outro lado do escritório, onde as janelas emolduravam um horizonte grande demais para qualquer um dos dois domar sozinhos. Pressionou a palma contra o vidro, sentindo a mordida fria da tempestade que ainda rugia lá fora. Quando ela se virou, ele havia se aproximado de novo, sem tocá-la, mas perto o bastante para que o calor entre eles fizesse o resto da sala desaparecer. Então, o que você quer agora, Julian? Ela perguntou, a voz quebrando nas bordas como vidro sob luz. Você quer o meu nome ou quer a mim? A resposta dele não foram palavras, mas o modo como suas mãos envolveram o rosto dela com tanta delicadeza que ela quase esqueceu o quão implacáveis essas mesmas mãos podiam ser. O modo como sua testa encostou na dela, como se ele precisasse sentir sua respiração para acreditar que ainda era uma mentira. O modo como sua voz se quebrou quando sussurrou. Eu quero a parte de você que nunca pediu por nada disso, e mesmo assim ficou. Eu quero a parte que é mais minha do que o meu próprio nome. O riso dela desta vez foi suave, molhado pelas lágrimas que não conseguia mais conter. E se eu for embora? Os lábios dele roçaram sua testa, o hálito quente contra a pele. Então eu perco tudo que vale a pena vencer. Ela se afastou apenas o suficiente para vê-lo. Realmente vê-lo. Todo ele. O homem e a armadura e a ferida. Naquele momento, ela soube a verdade que a aterrorizava mais do que qualquer mentira que eles tivessem inventado juntos. Ela não era o escudo dele. Ele também era o dela, e pela primeira vez, ela não se sentiu pequena por precisar dele de volta.